Boa noite, boa noite! Tudo bem? Hoje será uma live sobre educação, conhecimento que liberta. Hoje iremos falar como se atualizar, quais as profissões do futuro, como fazer uma transição de carreira. E com vocês hoje teremos a presença do Diogo Bracê, que já está presente. Boa noite, Diogo, está me ouvindo perfeitamente? Maravilha, maravilha! Que essa live possa ser edificante na sua vida. Uma live leve, tranquila e edificante. Vamos chamar aqui para o nosso convidado. Vamos pedir para aqui. Ó, Diogo. Diego, Tudo bem, boa Diogo? noite. Boa Tudo ótimo? noite. Tudo certo? Tudo perfeito aqui. Tá dando, acho que, uma travinha no seu áudio. Rosângela, Pra- Rosana, no seu áudio. Rosana de Lima, boa noite. Hoje falaremos sobre conhecimento que liberta. Quais são as profissões do futuro, transição de carreira e muito mais, com o Diogo aí trazendo conhecimento para nós, edificando na sua vida e na minha vida também. Essa live, lembrando que vai ficar salva no YouTube e aqui no perfil do Instagram. Depois, quem desejar compartilhar, só compartilhar e assistir ela novamente. Irei aqui fazer um pedido ao Diogo de convite para ele voltar e possamos aí iniciar. Voltei. Agora sim, agora ficou melhor. Maravilha. E aí, como é que tá? Tô ótimo, fazendo essas lives aí que edificam a vida das pessoas. E já Isso temos aí. aí pessoas presentes aí. Quem é Diogo? Iniciar, Vamos né? lá. Diogo Bracê, eu sou carioca, atualmente morando aqui em Vitória, no Espírito Santo. Me mudo bastante, já morei em alguns lugares. Eu hoje atuo como mentor, terapeuta holístico e Master Coach Trainer. Venho de uma carreira aí pela educação física de muitos anos. Fui professor, personal trainer, coordenador de academia, dono de academia. Empreendo há mais de 20 anos. Enfim, meu trabalho basicamente é ajudar as pessoas a despertar sua consciência e evoluir. Evoluir em todos os sentidos, porque hoje eu tenho o privilégio de unir sabedoria da espiritualidade, da ciência, dos negócios para a vida cotidiana, para o dia a dia. Seja para aquela pessoa que está buscando um desenvolvimento pessoal, seja para aquele empreendedor que está querendo melhorar o seu negócio. Eu adoro trabalhar com empreendedor, porque geralmente o empreendedor tem a mente mais aberta e está em busca de um sonho. Eu costumo falar que a minha missão é facilitar a realização dos seus sonhos. Então, eu fui aprendendo com o tempo a superar os desafios pelos desafios que eu tinha. E aí eu passei a transmitir isso para as outras pessoas, para que elas não precisassem passar pelo que eu passei. É uma forma muito mais inteligente da gente aprender, da gente crescer. E como hoje a gente vai falar de educação, acho que vale a pena falar dessa reflexão. Ao invés Eu da chamei gente o cara ficar. certo então, hein? Né? Oi? Eu chamei o cara certo então para fazer essa live, essa entrevista. Rapaz, eu gostei muito do tema quando você falou, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu sou professor há mais de 20 anos, mas não sou professor do ensino tradicional. Você Eu, disse um negócio olímpico. O que que você disse aí que eu peguei assim que é olímpico? Alguma coisa olímpico? eu falei do treinador de terapia holística, Ah, mas olímpico. isso, mas dentro do esporte olímpico, eu sou treinado, eu sou formado como treinador de levantamento de peso pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, que é um esporte olímpico, que a gente chama de levantamento O olímpico, né? Strongman, né? Hoje é o Strongman ou o Strongwoman, né? Isso. E aí também dei aula de ginástica olímpica durante algum tempo, né? Eu treinava crianças. Isso faz quase 20 anos atrás. Era uma fase Viu? muito legal. Revelar a idade.
problema com isso não, que eu sei que eu aparento ser menos do que eu tenho, então tá tranquilo. Mas é bom a gente ver o Pode quanto que continuar, a pode continuar. gente enfrentou ao longo desse tempo, né? Para iniciar, como que sabemos que a educação está improdutiva ou produtiva? Quais são as características? Se Olha, diz a que há primeira 30, coisa que a 40 gente anos precisa ver, o MEC está há 40 anos aí com um sistema defasado, claro, né? Para quem é dislexo, para quem é autista, esse sistema do MEC é fazer o menino ir para casa mais cedo, não querer estudar. exato. Na verdade, a gente tem um sistema educacional, não só aqui no Brasil, mas um sistema educacional extremamente ultrapassado. O que que acontece? Esse sistema educacional que a gente tem hoje, ele foi criado basicamente para doutrinar escravos, prisioneiros e militares. Tá? É um sistema prussiano, da antiga Prússia, que hoje é a Alemanha, onde naquela época eles precisavam treinar as pessoas para a guerra. Então, o modelo que foi criado deu tão certo que aquilo foi transmitido para o mundo inteiro como um sistema educacional. Na verdade, um sistema de doutrinação, né? Um sistema de dominação da população. Já quando a gente entra aí na Revolução Industrial, a gente pegou esse sistema educacional e implementou nele características do sistema industrial. Para quê? Para multiplicar mais rápido. E foi exatamente o que a gente passou a fazer nesses últimos 100 anos. O importante não é que a pessoa tenha um ensino de qualidade. O importante não é que a pessoa desenvolva sua criatividade e sua capacidade de raciocínio e de pensamento. O importante é o governo mostrar que ele tem número de pessoas com diploma na mão. Isso vem da realidade da Revolução Industrial, 100 anos atrás. Que é com esse pensamento que a gente desenvolve a educação até hoje. Infelizmente. O Brasil ele está muito mais atrasado do que vários outros países desenvolvidos, mas é esse pensamento que mantém dessa maneira. Uma coisa interessante que eu não sabia, que é um sistema criado para escravos e militares. Né? A questão, eu sabia da questão da Previdência, né? Que se aposenta. Por que se aposenta com 65 anos? É algo que vem de outro país que espelhou lá e refletiu no mundo. É uma informação interessante. Que Sim, e se você pega essa normalmente. questão, você pega essa questão da aposentadoria, por exemplo, a idade de 65 anos ela é estratégica. Por quê? Porque na época que foi determinada essa fase, essa idade, a maioria das pessoas morria antes dessa idade. Ou seja, ele foi criado para você não se aposentar. Ou caso você se aposentasse, tivesse o mínimo possível de aposentadoria, de auxílio. Só que hoje a gente vive mais. A população idosa está vivendo mais tempo. E esse Sim, viver mais tempo não necessariamente está sendo com mais qualidade. Isso reflete lá na educação também. Isso é um reflexo da educação. Porque por que a gente tem uma fase idosa com uma qualidade de vida tão ruim, com uma saúde tão ruim, com tantos problemas financeiros? Porque a educação não ensinou você a viver. perfeito. Porque o que É o foi transmitido para você Ikigai de lá no Japão conhecimento faz, não né? serviu na prática. O que o Ikigai lá no Japão faz, né? Saber qual é o seu propósito de vida e levantar antes do despertador. Por isso que o japonês vive bastante. Porque além de comer nutritivamente, sabe para que veio para o mundo. E isso faz ele Exatamente. ser feliz e se encontrar com a sua identidade. E todos os dias ele é feliz, porque ele sabe o que ele veio fazer aqui na Exatamente. vida. Isso. Se Você falou da para ele não. questão, você falou da questão da produtividade, de saber como que a educação está defasada e de que maneira que ela é produtiva. Na minha opinião, na minha visão, você precisa conectar isso não só com a produtividade econômica do país, mas você precisa conectar com a saúde, você precisa conectar com a felicidade, que são reflexos diretos da sua educação.
Tá? Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de saúde, a gente precisa entender que o Brasil ele está numa posição relativamente ruim comparado ao restante do mundo. Nós estamos abaixo de países que não têm, cara, nem perto do nosso potencial econômico e até mesmo cultural. Se você pegar, só para você ter uma ideia, eu estou com um índice aqui de felicidade do mundial. Índice mundial de felicidade de 2022, o mais atualizado. O Brasil hoje, ele está em 38º lugar. 38º lugar no mundo. A gente está abaixo de países como, por exemplo, Emirados Árabes. A gente está abaixo de Irlanda. A gente está abaixo da Tchequia, da Bélgica, de Bahrein, Eslovênia, Taiwan. Por que Até a gente que está nesses abaixo? países europeus que são menores, dá para entender. Mas Não, aí é, Emirados Árabes, o exatamente, Bahrein, né? Você está lá no meio do deserto. Como é que eles fazem exatamente. isso? Porque quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, Islândia, Dinamarca, Finlândia, que é o país mais feliz do mundo, beleza, eles têm uma economia muito boa, uma cultura de muita paz, de muita tranquilidade, eles têm uma estrutura construída para isso. Né? Tirando os Estados Unidos e Inglaterra, que sempre se envolveram em guerras, historicamente, por séculos. Mas a gente tem isso enraizado nesses países como Finlândia, Dinamarca, que são países pequenininhos, extremamente frios, que teoricamente a gente acharia que seriam países depressivos por conta do frio, por conta da falta do sol, e não. Pelo contrário, são países que têm um índice de felicidade e de saúde muito superior ao nosso. E isso está conectado com o sistema educacional. Isso está conectado com a forma como eles encaram a educação e o quanto que eles valorizam a educação, que é algo que o Brasil não valoriza. O Brasil nunca valorizou a educação. O Brasil nunca valorizou o professor como agente de educação. Ele sempre tratou o professor, e eu falo isso por ser professor, ele sempre tratou o professor como um escravo, literalmente, e como uma pessoa que não pode nem mesmo ser criativa na hora de transmitir o seu conhecimento. Ele tem que trabalhar dentro das normas previstas pelo MEC, dentro das diretrizes estabelecidas por aquela Secretaria de Educação e por aquela escola que ele trabalha. Que foi esse o motivo de eu não ter ficado trabalhando em escola, porque eu tive experiência em escola, eu trabalhei 1 ano em escola fazendo estágio. E não dá para mim. Por quê? Porque eu tenho que seguir aquele cronograma que a escola cria, sendo que o especialista no assunto era eu, e não eles. Então isso gera uma Satisfação. frustração muito grande como profissional. Né? De E fora o aí a salário, né? gente... Não, o salário nem se conta. O salário Mas de na minha professor... visão, o que um político ganha deveria ser para o professor, que o professor, ele que forma todas as profissões do mundo. Por que ele Exatamente. vai ganhar 10% do que um deputado ganha, um senador ganha? Pois Não é. faz E você sentido, né? pega assim, eu sou profissional de educação física, sou professor de educação física. Um professor de educação física hoje está ganhando mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava há 15 anos atrás, quando eu estava na sala de aula. Tá louco. Olha a mudança que a gente teve de economia no país, olha a inflação do país, e a gente está ganhando basicamente a mesma coisa. Ou seja, a gente perdeu muito. E a educação física, por exemplo, que é uma educação fundamental no desenvolvimento de todo ser humano, ela nunca foi vista no país como algo importante, principalmente dentro da escola. A gente não tem desenvolvimento esportivo, a gente não tem educação física de qualidade nas escolas, é basicamente criança ir jogar bola. Eu não fui professor de educação física graças à minha escola, eu fui porque eu sou teimoso, eu sou cabeça dura. Mas se fosse pela minha escola,
eu não seria profissional de educação física, porque eu nem aula de educação física eu fazia na escola. Por quê? Porque o professor entregava a bola e a gente ia jogar na quadra. Eu não gosto de futebol. E aí o que eu fazia? Nada. Eu ficava sentado assistindo os outros jogando bola. Por quê? Porque não tem educação física. E O na que tem verdade, são duas coisas, né, horário ô Diogo? Alimentação, o certo era para ter nutrição na escola, aula de nutrição, empreendedorismo, finanças, saber gerir o que você ganha, né? Saber quanto você gasta, como você multiplica aquilo. Vai pegar a Pois gestão, é. vai pegar o ensino de empreendedorismo, vai exponencializar isso e Se a gente trouxe praticar para antes exercício. disso, Eu estava vendo um vídeo, não sei se não foi no YouTube, nos Estados Unidos, os meninos acordavam, ia para a escola, a nota baixava. Colocaram para correr 1 milha todo dia. A nota foi lá em cima. Por quê? Teve mais oxigênio no cérebro, o organismo, o metabolismo funcionou melhor e aquilo trouxe mais energia para a sala de aula. Então é muito exatamente. importante você se alimentar bem, né, para não ter aquele efeito sanfona, né, que a galera emagrece e engorda, emagrece e engorda. Não, come, bota na mente. O que eu aprendi quando eu perdi 10 quilos em 45 dias do cross? Mindset, eu mudei a minha mentalidade. Eu preciso comer, eu não preciso comer para morrer. Então, eu vou comer 8 vezes no dia, vou ficar saudável, saciado e vou colocar para dentro do meu corpo aquilo que ele realmente precisa. Que é proteína, minerais, vitaminas. E emagreci, não fiquei com a cara de doente. Eu emagreci com a cara de saudável. 10 quilos é muita coisa para 45 dias. Você que é professor, sabe disso. E ali é punk. E outra coisa, é queimar mais calorias do que estou consumindo. Então, continua aí e vamos para a segunda pergunta. Qual é o melhor método de ensino? Legal. Vamos lá. Vamos pensar que o ensino ele começa quando? Ele começa quando a criança é pequenininha. Né? Não vou nem falar de quando a criança já tem 6 anos de idade, 7 anos de idade e está na escola. Ele inicia antes disso. Eu, por exemplo, fui para a creche com meses. Minha filha foi para a creche com 6 meses de idade. Literalmente 6 meses ela já estava na creche. O que aconteceu? Quando ela chegou para entrar no que hoje é o primeiro ano, né? Na minha época era alfabetização, era o CA. Quando ela foi entrar no primeiro ano, ela não tinha, teoricamente, idade, mas ela já estava preparada. Quando ela cresceu, Deixa eu só. Nessa parte aí, sua filha tinha quantos anos? 6 anos? 6 meses, ela entrou na creche. Com Sim. 5 anos, ela estava entrando na alfabetização. Agora, deixa eu só fazer. Um candidato a governador do nosso estado, do Espírito Santo, ele falou sobre isso. O filho do rico, quando entra nessa fase do primário ali, ele já sabe ler. E o filho do pobre ainda não sabe ler. Aí ele falou Exatamente. outra coisa que me chamou mais atenção. 67 mil pessoas não, crianças no Espírito Santo, não têm uma alimentação nutritiva. Não De tem, zero não a tem. 3 anos, Do de contrário, 0 muitas vezes vai para a escola sem nem comer. De 0 a 3 anos é onde que a sua coordenação cognitiva, né, a plasticidade ali do cérebro, é onde que consegue pegar mais informação. Se você não tem uma nutrição, né, uma alimentação nutritiva, vai dar problema no Você não futuro. consegue focar, você não consegue aprender, o seu cérebro não está funcionando. Né? E Então você até os precisa 7 de anos, você alimentação. consegue aprender espanhol, inglês e o português numa boa. A partir dos Exatamente. 7 anos, fica mais difícil. Pode Pois é. retornar a sua fala. Mas aí olha que interessante. Quando ela estava um pouquinho maior, a gente queria passá-la para uma escola pública de qualidade, que era o Colégio Pedro II, ou o Colégio de Aplicação da UERJ, lá no Rio. E aí o que aconteceu? Naquele momento, como ela era pequena ainda estava nos primeiros anos da educação, do ensino fundamental, se a gente quisesse que ela entrasse num Pedro II, num CAP da UERJ ou num colégio militar,
ela seria obrigada a voltar um ano, a se atrasar um ano. Por quê? Porque ela estava adiantada. E o nosso Ministério da Educação não permite com que a criança se adiante. Ou seja, a gente já tem aí, por lei, a limitação do desenvolvimento cognitivo e intelectual de qualquer criança no nosso país, nesse sistema educacional. E fora, se você é igual eu sou de setembro, eu precisaria passar para o outro ano, por exemplo, com 6, 7 anos de idade, para entrar no primeiro, no pré. Aí eu Exatamente. fiz um balacho ali com minha tia, conheciam alguém e conseguiu passar. Por isso que eu consegui Exatamente. finalizar Pois no, é. na data. A gente tem esses bloqueios que impedem com que a criança se desenvolva de maneira mais adequada. E outra, vamos pegar o contrário, vamos pegar a criança que tem dificuldade. Aí você comentou no começo, em relação à pessoa, a criança que tem alguma condição especial, seja dislexia, seja algum problema mais grave até, essa criança, ela não tem condições de ter um acompanhamento numa escola tradicional, numa escola normal. Por quê? Porque os professores não são preparados para isso. Porque é todo mundo sendo tratado como igual, quando na verdade são indivíduos, cada um único, cada um com uma necessidade, cada um com um objetivo, cada um com um desejo, cada um com uma especificidade. Então, essa normatização que você tem no sistema educacional, que a gente acredita que é para melhorar, que é para facilitar, não, ele prejudica. Na verdade, ele está limitando as pessoas para a mediocridade, para a média. Aí E você tem um aí, cara, tem um menino que tem um QI lá em cima, você bota sim, ele aqui, ele não quer voltar mais para a você escola. nivela, você nivela, você impede ele de crescer. E aí, eu vou te falar algo que vai ser incômodo para algumas pessoas que estão aí assistindo. Quem é que nós conhecemos bem, por nome, por história, que queria uma sociedade onde todos fossem iguais e aqueles que fossem considerados inferiores seriam exterminados? Hitler. Hitler. Aí, Sistema nazista. O que nós fazemos no sistema educacional vem do sistema dele. O que nós era, estamos da Prússia antes disso, né? Antes de Hitler. Mas é esse tipo de pensamento, é esse modelo de pensamento, onde você nivela, e esse nivelamento não é por cima, é por baixo, para que você consiga ter todo mundo no mesmo patamar, sendo doutrinado, respeitando quem está no nível hierárquico superior, obedecendo às regras, que esse é o papel principal, obedecer às regras, e eliminar todo o processo de questionamento e criatividade. Porque o que acontece com uma criança que questiona o professor? Fica de castigo, fica até mais tarde, tem algum castigo em casa, tem castigo na escola, vai para a diretoria, ela é castigada. Hoje a gente encara a educação, né, o sistema educacional, o estudo, como castigo. A criança faz alguma besteira, ela é colocada de castigo para sentar e estudar, e não pode brincar, ver televisão e fazer outra coisa. eu comprei esse livro aqui, O Essencialismo, mais uns outros, hoje que eu fui abrir. Chegou domingo, ontem, né? E aí aqui no primeiro capítulo, aqui no finalzinho já fala, por que não pega as crianças da escola e, em vez de botar atividade para casa, por que não pega algo que interessa e entrega de valor para o mundo? Uma horta, um projeto que vai favorecer a própria escola. Porque Pois aquilo ali é, é um dever, aquilo ali é uma atividade. exatamente. E aí você perguntou em relação a modelo, né, educacional que seria melhor. Tem um profissional que eu gosto muito dele, acompanho ele desde 2014, mais ou menos, e que o nome dele é pouquíssimo falado no Brasil, apesar dele ser uma referência mundial em educação, que é o Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson. Ele, infelizmente, faleceu em 2020, com 70 anos, por conta de um câncer.
mas é um cara que revolucionou a educação no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Singapura. Ele fez Singapura se tornar um dos países com a melhor educação do mundo por conta do modelo dele de ensino. Ele foi nomeado cavaleiro, ele ganhou prêmios internacionais em diversos setores diferentes, em artes, em criatividade, em educação, em várias universidades diferentes do mundo inteiro, em música, em ciência, enfim, em liderança. Ele atuou dentro de empresas, de grandes corporações mundiais. O cara é E ele uma unanimidade, é um gênio. postou um livro, algo que explica essa didática dele? Vários, vários. Ele tem um monte de Vou livro, colocar aqui alguns no. livros em português, alguns Comenta o livros nome dele. dele aqui. Comenta o nome dele aí no chat. Você consegue? Sim, Sir. Enquanto o Diogo está escrevendo, essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube. Depois vou compartilhar no Stories do Diogo para vocês poderem repassar para frente, compartilhar e acessar de novo. Ok? E vai ficar salvo também no Inclusive, internet. inclusive, fácil de comprar os livros dele na Amazon, em livrarias grandes, enfim. O que basicamente ele traz de diferente? Ao invés dele ter essa normatização do sistema, onde você prejudica as crianças, ele mostra a importância da criatividade. Aí olha que interessante, teve uma pesquisa que foi feita para verificar índice de genialidade. Hoje, a gente tem mais ou menos 0,001% da população considerados como gênios. Einstein, Tesla, pessoas fora do normal. Quando esse teste foi feito, ele acompanhou crianças de jardim de infância, 2 aninhos de idade, até a fase da adolescência, das mesmas crianças, 1.500 crianças. Quantos você considera, quantos você acredita que foram considerados gênios por um teste de validação científica aos 2 anos de idade? Que percentual? Mínimo do mínimo. Zero, Se zero, hoje... zero. Pois é, olha que interessante. 98% considerados gênios. 98%. Ou seja, 2% que não atingiu o índice de genialidade tinha um desenvolvimento muito alto, mas alguma limitação cognitiva que não conseguia chegar nesse extremo. Agora, como é que a gente cai de 98% para 0,0015? Por conta do sistema educacional. Porque a partir do momento que você entra na escola, você é impedido de pensar. E você é obrigado a decorar uma fórmula pronta. Você não pode mais ser criativo. Você tem que fazer aquilo que o professor considera correto. Você não pode mais fazer algo fora da caixa. Você não pode nem mesmo levantar para ir ao banheiro na hora que você sente vontade. Então você começa a ser moldado para se encaixar nessa caixinha social. E falando nisso, você não tem direito nem de ir ao banheiro. Quando você chega na faculdade, você fica quase pedindo ao professor lá: eu posso ir no banheiro? Mas você é livre, né? Você vai, você sai. É a mesma doutrina. É a mesma doutrina. E um dos últimos vídeos do Sir Ken Robinson, um dos últimos textos dele, em 2020, ele falou muito sobre... ele falava muito sobre o futuro também, né? E ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente não encontra no nosso país, que é a conexão de áreas diferentes. Eu trabalho com áreas diferentes. Eu uno ciência, espiritualidade, negócios, finanças, empreendedorismo, saúde, educação, porque eu entendo que isso tudo faz parte do ser humano, né? E aí eu sigo pessoas como ele que também têm essa compreensão, né? Que fazem essa conexão. Porque a gente não vê pessoas assim no nosso país. Se você se especializa numa área, você tem que seguir aquela área e ponto final. Fale só daquele assunto. Até no marketing digital a gente vê muito isso. Não, se você fala de um assunto, fala só daquele assunto, porque senão vai confundir o público, né? Ou seja, eu já entendo que o público não pensa.
que o público não tem capacidade de raciocínio. Então, eu preciso ficar no beabá e falando uma coisa só todo dia, falando a mesma coisa, né? Que senão eu não consigo vender. E aí, nesse processo, ele comentou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou exatamente desse processo do desenvolvimento educacional para o futuro do nosso planeta daqui a 10, 20, 50 anos, 100 anos, 1000 anos. Que, na verdade, o maior prejudicado não vai ser o planeta, vamos ser nós. Nós seremos prejudicados. A humanidade não vai aguentar o que a humanidade está fazendo. O planeta vai se reerguer. O planeta não vive de acordo com as suas normas. Se você mata aquela árvore, ela renasce. Por quê? Porque ela não está nem aí para você. Ela está preocupada com a natureza dela, que é crescer e continuar crescendo, continuar frutificando, continuar progredindo, continuar próspera e abundante. Quem tem escassez é o ser humano. Quem vive com a mentalidade escassa é o ser humano. A mentalidade da natureza é uma mentalidade abundante. A mentalidade universal é uma mentalidade abundante. Então, na verdade, nós criamos a escassez do mundo inteiro. Que código, hein? O ser humano Pois é. vive na escassez. A natureza vive na prosperidade. E é a lei da Prosperidade e abundância. O ser humano, a gente fala muito, eu trabalho com coisas relacionadas à lei da atração, física quântica, mentalidade. E aí as pessoas falam, não, porque eu quero criar abundância na minha vida. Não se cria abundância na sua vida. Porque a abundância já é o estado natural do universo. O que você tem que fazer é parar de criar escassez. E aí você entra em ressonância com a abundância. Então, conectando isso com a educação, por que a gente tem essas limitações? Porque nós fomos educados dessa maneira. Nossa mente foi programada dessa forma. Eu lembro que quando eu saí da escola e fui entrar na faculdade, eu não quis entrar naquele momento. Eu me formei na escola em 99, em 2000 era para eu estar na faculdade com 17 anos. Eu falei, eu não quero, eu não estou maduro o suficiente para isso. Que criança que fala isso? Perfeito. Isso foi uma coisa que eu pensei algum tempo atrás. Pois é, eu falei, eu com 17 anos, eu sentei com a minha mãe, eu sentei com meu pai e falei, eu não estou maduro o suficiente para ir para a faculdade. Ponto. Fiquei um ano de período sabático, focado na academia, focado em festa, focado na praia, focado no que eu queria fazer, livre, com a minha liberdade. Sempre 13 anos, acordando cedo. Você estudava de manhã ou de tarde? Estudava de manhã. Então, 13 anos acordando cedo. Uma hora você precisava tirar uma Não, legal. continuei acordando cedo. 6 horas da manhã eu já estava na praia. Sempre gostei de acordar cedo. Então, meu problema nunca foi acordar cedo. Só que aquilo que era transmitido na escola, muitas coisas não entravam na minha cabeça. Outras eu adorava. Eu adorava biologia, eu adorava química. Eu passei as férias do meu ensino médio com um livro de genética de mestrado. Presta atenção. Eu com 14 anos de idade, 15 anos de idade, livro de genética de mestrado, passei as férias lendo para me divertir. Porque eu adorava aquilo. Agora, quando falava de história, quando falava de como nós nos desenvolvemos, eu falava, não, está errado. Não é assim que funciona. Né? O Brasil não foi descoberto dessa maneira, a nossa história não é essa. Eu não concordo com isso. Né? E aí aquilo não entrava na minha cabeça. E outra, eu tinha um extremo déficit de atenção. Hoje a gente está na época, na moda do déficit de atenção e hiperatividade. Toda criança é diagnosticada com TDAH e aí pega essa criança, mete Ritalina, mete remédio para controlar a hiperatividade e aumentar o foco. Não, está errado. Você está drogando a criança ao invés de auxiliá-la no desenvolvimento. O que você precisa fazer é deixar de ter uma escola chata para que ela seja estimulada a estudar, para que ela seja estimulada a aprender. E você precisa descobrir o que aquela criança quer aprender. Porque, de repente, aquela criança que não tem a mínima paciência de ficar sentada na cadeira de uma sala de aula durante 4 horas, pode ser um gênio na programação.
e pode estar desenvolvendo jogos com 10 anos de idade. E aí, por que que você não faz? E quem é que tem condição de pegar essa criança e botar numa escola preparatória de programação? Só quem tem muito dinheiro. Por quê? Porque o Brasil não oferece isso. O nosso sistema educacional não oferece esse tipo de educação. Você perguntou em relação à, à defasagem. Só para você ter uma ideia, tá? Eu estou com uma lista aqui das profissões que vão morrer nos próximos anos. Segura, Tá? segura, segura. Essa é a última para finalizar. Vamos lá. Você sabe que a educação pública está defasada. Como que eu faço agora? E aí? Para onde que eu Beleza. corro? Como que eu me Isso é uma atualizo? pergunta, isso é uma pergunta interessante, porque geralmente Deixa eu só falar uma coisa. Você conhece a escola qualquer conheço. do... Tem, né? Eu fui agora perguntei, vocês têm gestão empresarial? Você tem pós, gestão estratégica e um curso rápido de gestão empresarial. Estou comunicando com eles. Eu prefiro algo mais didático, curto. Eu não concordo com esse negócio de passar 5 anos no blá blá blá, que é literalmente um blá blá blá. 5% da sua faculdade é o que você coloca em prática. E vou ter o título de gestor, né? Finalizando ali com eles. E essa é a pegada. Como que eu me atualizo com essas novas plataformas de ensino digital? E aí, vai Pois lá, é. com você. Aqui a gente tem duas realidades. Uma realidade é você oferecer um ensino superior a uma população maior, que é o que está acontecendo. Graças à digitalização das universidades e da facilidade de se abrir uma instituição educacional, principalmente de ensino superior e pós-graduação, você tem acesso a mais informação. E aí você perguntou em relação ao diploma. Hoje você consegue fazer uma pós-graduação, pasme, pagando R$ 27 por mês. R$ 27 por mês. Eu Porém, perguntei para ele, antes de você no porém aí, eu tranquei 2 faculdades. Eu posso fazer pós-graduação antes de ter uma não, graduação básica? não. Aí não peguei ainda a informação com eles. Vai lá, Tá? Não manda. pode. A graduação você tem que apresentar já o seu diploma, o seu histórico escolar de conclusão de graduação, enfim. É pós-graduação. Sim. Nesse processo, você está facilitando com que as pessoas tenham um ensino superior, um ensino, né, de especialização, o que teoricamente é bom para o mercado, porque o mercado está com defasagem de profissionais e não de emprego. O mercado não tem defasagem de trabalho. O mercado tem defasagem de profissionais competentes para executar os trabalhos disponíveis. Essa é a nossa Principalmente dificuldade. né? Exato. E aí, o que acontece? Essas pós-graduações que estão aparecendo a R$ 99, R$ 59, R$ 47, R$ 27, que é um preço ridículo, né? Essa pós-graduação ela está te oferecendo um conteúdo tão ridículo quanto o preço. Eu sei porque eu me inscrevi em uma e pedi o Para fazer. cancelamento porque eu falei, não tem condições, não tem condição de estudar numa instituição dessas. É material ultrapassado, é conteúdo ruim, de baixíssima qualidade, onde eles te entregam um PDF. Do PDF, você tem uma provinha, onde basicamente é tipo, responda, complete a lacuna, sabe? Aquela Uhum. coisinha bem básica, e ponto, te entrega o diploma. Tipo, o que você preparou nesse profissional? Nada. O que você ensinou para ele? Nada. Absolutamente nada. O que ele vai oferecer de qualidade para o mercado? Nada. Ele não vai Somente bom. completar aquela vaga. Ele só tem o diploma para fingir que botou na parede, porque não serve para absolutamente nada. E aí, profissões básicas, como operador de caixa, assistente administrativo, auxiliar de escritório, linha de produção, vendedor de comércio varejista, servente de obra, vigilante, motorista, professor de ensino médio e fundamental e faxineiro são algumas das áreas que estão fadadas a acabar, Desaparecer. desaparecer. Professor
Por quê? Fundamental e médio também? Também, também. Por quê? Porque eu tenho a digitalização de todo esse processo. A gente não precisa de ser humano fazendo trabalho de indústria. E se eu Sim. preciso, se eu quero um profissional para ensinar 2 mais 2 são 4, 2 mais 3 são 5, eu não preciso de um professor para isso. Um computador faz isso. Mais Perfeito. barato, mais rápido, melhor, de uma forma mais interessante ainda para a criança, porque ela está crescendo com o computador na mão e para ela aquilo é interessante. Então fica muito Perfeito. melhor. Agora, o que eu preciso do profissional? O computador vai ter condição de auxiliar emocionalmente aquela criança? Não. O computador vai ter condição de separar uma briga de duas crianças? Não. De educar a criança para o mundo? Não. Então, a questão é que não vai acabar os professores e as crianças vão estudar somente com robô. Não, é que você vai ter uma mudança da realidade. Você vai ter uma mudança do sistema. E o professor não vai fazer trabalho repetitivo. O professor vai fazer trabalho criativo. Ao soft Essa que é a skill. grande oportunidade. O famoso soft skill, né? Exatamente. A ONU fez uma lista das habilidades do futuro. Tá? Que habilidades são essas? Flexibilidade cognitiva. Eu preciso ter uma mente flexível. Eu preciso ter uma mente que se adapta, que tem diferentes conhecimentos e não super especialista em um assunto só. Super especialista em um assunto só, que é o que o Brasil tanto defende, não serve para o mundo. Não serve para o século XXI. Capacidade de negociação, que é algo fundamental. Tudo é negociado. Uma criança que quer tomar um sorvete no lugar do jantar negocia com os pais. E aí o que os Viu? pais fazem? Impede a negociação, briga com a criança, bota de castigo e taca-lhe comida goela abaixo. Ou então dá o sorvete porque cansou do choro. E não ensina a criança a negociar. E a negociação é fundamental para a vida inteira. E oratória, né? Tem uma Capacidade boa oratória, né? Com a dicção também. oratória, sim. Habilidade de encantar cliente, habilidade de tomar decisão. As pessoas hoje não conseguem tomar decisão, até porque é tanta informação. Sabe a síndrome Netflix? Que você fica passando para um lado e você não consegue decidir o filme que você vai assistir ou a série que você vai assistir? Por que acontece isso? Por excesso de opção. Se você oferece 3 opções para uma pessoa, ela vai ser assertiva na escolha. Se você oferece 5 ou mais, você gera confusão. Por que você gera confusão? Não é porque o cérebro é assim. É porque nós fomos doutrinados a não ter escolha. Por que a gente está nessa briga política de lado A e lado B? Porque a gente não tem a capacidade de enxergar o que está fora disso. É a limitação cognitiva da população. Inteligência emocional, que é outra coisa que a gente vê que está extremamente de baixíssimo nível no nosso país. Né? Presidente não tem inteligência emocional, candidatos não têm inteligência emocional, líderes empresariais não têm inteligência emocional, apresentadores de televisão não têm inteligência emocional. E a escola não trabalha inteligência emocional. A escola trabalha o engole o choro, senta e estuda. E os pais também. Né? Bota o celular na mão. Tá chorando? Bota o celular na mão. Tá chorando? Então não mostra agora, toma o sorvete. Né? E isso acaba com a nossa inteligência emocional. Habilidade de liderança, de gestão de pessoas, processo criativo. A criatividade ela é fundamental. Sem criatividade, você não consegue ter inovação. Sem criatividade, você não consegue ter disrupção. Nunca. Hoje, disrupção entrou na moda, né? Não, porque eu estou fazendo um evento disruptivo, porque tal coisa é disruptiva. E não é. Não é. A grande maioria das vezes que você ouve a palavra disruptivo, ela está sendo empregada de maneira errada. Completamente errada. Porque a disrupção quebra completamente o padrão. Disrupção é Bitcoin e blockchain para sistema de rede e sistema econômico. Isso é disrupção. Agora, o iPhone não é disrupção, é inovação. São processos diferentes. Né?
capacidade de pensamento crítico e de resolução de problemas complexos. Se nós pegamos essa lista de habilidades do futuro, comparamos com o sistema educacional atual e com o que é ofertado pelo Sir Ken Robinson, que é quem eu trouxe de exemplo, sim, nosso sistema educacional não tem a mínima condição de atender nenhuma dessas habilidades. E o sistema oferecido, o modelo oferecido pelo Sir Ken Robinson, tem a capacidade de desenvolver todas. Agora, pergunta que eu faço para a gente finalizar. Por que o nome dele não é falado em todos os lugares do nosso país? Por que ele não veio no nosso país palestrar? Ele é reconhecido em 168 países. Ele revolucionou países pobres e países ricos. E aí? Uma das palestras mais assistidas do TED é dele. E aí? Por que não é falado? Eu já dei aula aqui para professor, já dei aula aqui e já conversei com mestres, com doutores, com pós-doutores. Minha mãe é doutora, professora universitária. Né? Minha mãe está no meio educacional e de saúde há mais de 40 anos. Eu tenho contato com doutores, com pós-doutores. A maioria não conhece o Sir Ken Robinson. Não conhece. Por que não conhece? Porque o nosso modelo educacional é o da doutrina e não da criatividade. Esse é um grande problema que a gente tem. Como que eu mudo isso? Agindo agora. Parar de pensar em... Porque sempre que você fala, por exemplo, você fala com um político, eu mentoro algumas candidatas. Você fala com um político sobre a mudança do sistema educacional, todos falam a mesma coisa. Mas mudança na educação leva pelo menos 10 anos, não vale a pena. Aí nunca vai ter mudança. Porque 10 anos, se a gente for parar para pensar no desenvolvimento de um país, é muito rápido. Onde você estava 10 anos atrás? Na década de 90 não era nada. Hoje, o próprio Dubai, a própria Emirados Árabes, era só areia. Hoje é uma referência de turismo mundial. Pois é. Então a gente precisa acabar com esse pensamento imediatista e limitado de querer doutrinar nossas crianças de uma forma ridícula, impedindo elas de pensarem e tacando droga para dentro delas, achando que vai fazer com que elas melhorem, quando na verdade eu estou criando crianças mais doentes e adultos mais dependentes. Perfeito. E essa questão que você está falando aí do tempo, né? Temos duas coisas. Uma é a seleção da Alemanha. Por que ela deu 7-1 no Brasil? Porque durante 8 anos, 10 anos, ela se estruturou para aquele momento. Então, sabe por que ela deu 7-1 no Brasil? Vai lá, fala a novidade. Por conta de fair play. Fair play é o respeito entre os times esportivos, entre os competidores. Pelo fair play, eu mereço eu ofereço respeito a você, independente do nosso nível de diferença. Se não fosse por fair play, se a Alemanha tivesse o nível de educação do Brasil, teria sido no mínimo 20-0. No mínimo. Aquele golzinho do Brasil foi só para o brasileiro ficar feliz. E eles pararam de jogar para ficar só no 7. E isso foi conversado em time, porque eles não podiam, e faz parte da cultura deles, eles não queriam humilhar o Brasil. Considerado o melhor time do mundo, jogando em casa. Jogar na Copa do Mundo. Pois é. Então eles não quiseram humilhar o Brasil, porque aquele jogo estava humilhante. Parecia um time profissional jogando contra um clubinho de escola. Estava ridículo. Agora, tem essa questão que você falou. Era o mesmo técnico, o mesmo treinador, a mesma equipe desportiva, o mesmo time há 9 anos, treinando para aquele momento. Eles passaram por Copas anteriores,
passaram por competições mundiais, passaram por competições nacionais, passaram por competição europeia, mas o foco era aquela Copa. A meta era aquela Copa. E foi isso que eles fizeram muito bem feito. Muito bem feito. Visão de futuro. Visão de longo prazo. O brasileiro não tem isso. O brasileiro, eu costumo falar que o Brasil não tem futebol. Eu sei que muita gente se incomoda com isso. O Brasil não tem futebol desde 1994. Foi quando a gente ganhou o Tetra, que a gente tinha time. Depois disso, a gente nunca mais teve time. A gente teve jogadores. Hoje, o que o Brasil tem em relação ao futebol é jogadores, estrelas que se acham que ganham rios de dinheiro para não fazer nada, para rolar o campo. Porque, sinceramente, pega qualquer jogador de brasileiro, bota do lado do Messi e do lado do Cristiano Ronaldo, eles dão banho. Literalmente dão banho. E vários outros jogadores da África, da Europa, da Ásia, dão banho. Por quê? Porque nós não temos bons profissionais. Nós temos um bando de moleque. Essa é a realidade. É isso que a gente enfrenta no nosso país. Agora, por quê? Porque a gente tem esse sistema educacional que valoriza a bunda rebolando, mas não valoriza a cabeça pensando. Perfeito. Essa é a realidade que a gente vive. Isso a gente precisa mudar. Isso a gente precisa transformar. Não é fácil, não é da noite para o dia, e nem se deve pensar em algo da noite para o dia. Que nada é da noite para o dia. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Não é o João e o pé de feijão. Normalmente as pessoas, quando prosperam, ela fala que da noite para o dia demorou 10 anos, né? No mínimo. Exatamente. Exatamente. Ah, não, porque eu vendi a minha empresa por 100 milhões. Tá, mas quanto tempo você levou até chegar lá? Isso A as história pessoas do não sabem. sapateiro, do engraxate, que virou milionário, bilionário, você pode ver que ele vai ter ali. Comecei a ser alguém a partir de 10 anos daquele momento crucial. Eu passei Pois é. fome, fiz aquilo. É aquela história também de você estar quebrando a cabeça para consertar alguma coisa na tua casa ou no teu computador e não consegue de jeito nenhum. Você bota na mão no profissional, em 2 minutos ele resolve, te cobra R$ 100, R$ 1.000, R$ 5.000, dependendo do problema. Você acha um absurdo o que ele está cobrando, mas ele resolveu um problema que você não resolvia. Ele tem um conhecimento e uma habilidade que você não tem. Então você paga por isso. E isso é justo. Uau! Esse é o Diogo Bracê. Conhecimento que liberta. A minha gratidão aí, Diogo, pela sua participação. Foi uma live top. Acho que foi a live que eu mais participei. Fiquei interrompendo. Me desculpe, mas a Tem que... vontade de contribuir também foi grande. E que a sua vida possa ser plena, próspera. E que possamos ter mais vezes aí comunicando e edificando a vida dessas pessoas. Gratidão, que tenhamos mais encontros aí para a gente poder edificar e despertar as pessoas. Esse é meu foco, esse é meu trabalho. Eu renovei toda a minha comunicação aqui no meu Instagram, no meu site, estou trocando tudo. Vou amanhã trazer uma novidade aqui bem legal para quem quer despertar mesmo a mente, despertar a consciência, crescer, evoluir, tanto no seu processo interno quanto na vida, né, externamente. Então, acompanha aqui, fica ligado, tem muita coisa nova chegando. Perfeito. Um abraço, até a próxima. Valeu! Até mais.